Bom, pessoal, vamos começar? Então tá bom. Bom dia. Pessoal, então, meu nome é Anderson. Eu sou o professor Anderson, tá? Professor Anderson Nascimento. Vou trabalhar com vocês a disciplina de Business Intelligence, tá? E também a disciplina de SAD, tá? Uma parte da disciplina de SAD. Então a gente já vai se encontrar no iniciozinho, né, do curso com a disciplina de SAD. Então, como a professora Carol falou, a disciplina de SAD vocês vão ter Python, SQL, né? Então comigo vai ser a linguagem SQL, que vai ser bem importante para o que a gente vai trabalhar na disciplina de BI, tá legal? Bom, pessoal, estamos fazendo uma bem rápida apresentação aqui, não tem pouco tempo, tá? Sobre mim. Eu sou mestre em sistemas de informação, trabalho com banco de dados, eu trabalho com várias áreas dentro de TI, né? Programação, banco de dados, governança, BI, né? Só que já há alguns anos, a minha formação, a minha especialidade sempre foi banco de dados, né? Então, eu trabalho com banco de dados desde 1900 e Botafogo campeão brasileiro. Não falo o ano, né? Porque senão vocês vão fazer conta aí, né? Só falo que foi isso, né? Desde 1900 e Botafogo campeão brasileiro. Então, desde essa época, eu trabalho com banco de dados. Eu já tive a oportunidade de trabalhar com todos os bancos de dados relacionais aí do mercado e atualmente também com alguns bancos de dados não relacionais, tá? Depois a gente fala um pouquinho sobre isso, tá legal? A sequência natural do cara que trabalha com banco de dados é migrar mesmo para essa área de BI, tá legal? Então, não foi diferente comigo, né? Já há alguns anos eu estou trabalhando aí na área de BI, né? Gostei tanto dessa área que acabei virando consultor também na área de BI, né? E professor também já sou há 20 anos, né? Então, além da parte técnica, né, de TI, eu também sou professor já há muito tempo, né? 20 anos trabalhando aí com ensino, tanto na graduação, quanto na pós-graduação, quanto no ensino, no treinamento, né, dentro de empresas, etc. Tá? Bom, então, basicamente é isso, né? E eu vou trabalhar com vocês nessa disciplina, e aqui o objetivo hoje é apresentar para vocês o que a gente vai ver dentro dessa disciplina, tá? Qual é o nosso objetivo aqui nesse trabalho que nós vamos fazer juntos aqui. Antes disso, eu queria perguntar a vocês, tá? Vocês estão motivados para o curso? Estão? Sim. Estou ferrado, então. Porque olha o meu desafio, manter essa motivação. Eu costumo dizer o seguinte, dificilmente alguém começa alguma coisa desmotivado, né? Estou começando hoje um curso lá na PUC, mas sabe, nem... isso é difícil, né? Certo? Então, normalmente a gente começa motivado. Olha o grande desafio dos professores. Emocionar vocês a cada aula. É isso que eu vou tentar fazer aqui, e os colegas também, claro, né? Mas falando aqui especificamente da minha disciplina, eu acho que eu vou conseguir. Pelo menos eu tenho conseguido isso aqui na minha disciplina, manter essa motivação, e eu quero melhorar ainda mais essa motivação de vocês, dizendo que quando eu elaborei aqui esse conteúdo aqui, dessa disciplina, essa ementa, eu elaborei pensando o seguinte, cara, a ideia, nossos alunos virão até a PUC, né? Alguns virão, né? Outros vão assistir de casa, né? Como alguns estão assistindo agora, mas assim, a cada aula dessa eu preciso passar para os meus alunos, tá? Uma experiência. Já se foi o tempo em que as aulas eram protocolares. Você chegava lá, puxa, cara, a hora não passa, né? Não está dando a hora para eu ir embora, já estou com fome, já estou cansado, já estou com sono, né? Não. Cada aula que vocês estiverem aqui, cada momento que vocês estiverem aqui tem que ser especial. Vocês têm que sair daqui de cada aula falando assim, caramba, olha o que eu aprendi hoje. Será o que eu vou aprender na semana que vem? Como que eu vou aplicar isso no meu trabalho, na minha empresa? No meu projeto de pesquisa, certo? Então essa é a ideia, tá? Essa ementa aqui, ela foi construída com base em competências. Então a gente vai ver daqui a pouquinho cada uma das competências que eu alinhei para cada tópico da nossa disciplina. Então vamos lá, vamos começar nesses tópicos aqui, tá?
Como é que eu vou tentar manter essa motivação de vocês? Olha que grande desafio. Assim, ó, na primeira aula, a gente em BI, tá? A gente tem SAD primeiro, que é SQL, né? Que é um nivelamento, né, de SQL para a gente vai usar muito SQL nessa disciplina, tá? Então, na primeira aula, olha só, fundamentos de BI. Então, aula introdutória de BI. O que é BI? É de comer ou de passar no cabelo? Certo? Esse é a primeira coisa que a gente vai conversar aqui. Vamos entender de fato o que é mito, o que é verdade, o que é viável e o que não é viável. Certo? Esse é o objetivo. Mas só isso? Vou ficar só no blá blá blá? Não. A gente vai fazer o seguinte, ó. A gente já vai entrar em tecnologia de Data Warehouse. O que é o Data Warehouse? É o coração do BI. Mas por que ele é o coração do BI? Como é que eu faço um Data Warehouse? Ah, poxa, Data Warehouse é um negócio legal, queria tanto ver um, a gente vai ver. Já na primeira aula, a gente vai construir um BI de pobre. Certo, pessoal? Mas aí depois a gente vai, né, com a sequência da aula, a gente vai perfumando ele. Vai fazendo esse Data Warehouse ficar bonitão, né? E virar aí esse coração que eu estou falando do BI. Tá? Então, a primeira aula a gente já constrói esse Data Warehouse, já entende o que é o Data Warehouse. É o dado que vem daqui para cá. Mas é só isso? Não. Tem umas técnicas, né? Algumas coisas vão acontecer no meio desse caminho, tá? Onde a gente vai fazer isso aqui ser funcional. Na segunda aula, a gente vai fazer o seguinte, olha, a gente vai continuar falando de Data Warehouse, mas a gente vai introduzir um novo conceito de modelagem. Então, assim, alguém aqui da área de TI, assim, já veio da área de TI direto? Legal, então vocês conhecem modelagem de dados, né? Tem modelagem ER, modelagem UML, através de diagrama de classe, tá? Existe essa modelagem, né, para os bancos de dados relacionais, né? Aqui não. Aqui vai ser um outro tipo de modelagem que a gente vai ver visando o BI, visando a montagem do nosso Data Warehouse, que é essa modelagem aqui multidimensional. A modelagem é baseada em dimensões, tá? Então, na segunda aula, vocês vão sair daqui construindo um modelo estrela, tá? Para que a gente possa alimentar um Data Warehouse, certo? Terceira aula, aí vem aquela aula cascuda, né? Que é o projeto de ETL. O que é ETL? Extração, transformação e carga de dados. Ou seja, como é que eu vou trabalhar com múltiplas bases e fazer com que essas bases se entendam e possa ser lida, tá, por um player de BI de mercado para que eu utilize essas informações para a tomada de decisão. Tudo bem, pessoal? Então aqui a gente vai aprender um pouco disso. Só que na aula 3 a gente vai aprender todos os conceitos disso e fazer na unha, usando a linguagem SQL, que vocês aprendem ou relembram, quem já sabe, né, lá em SAD. Viram a importância disso? Muito bem. Aí na aula 4, a gente vai ver uma ferramenta aqui chamada Pentaho, não sei se já ouviram falar, ferramenta de mercado, que vai pegar tudo que a gente fez aqui na 3 e vai automatizar. Então a gente vai pegar todas aquelas transformações, vai automatizar de forma que isso fique mais prático, tá? Que fique mais simples e com menos possibilidade de erros, ok? Na aula 5, aí vem a aula que o pessoal se diverte mais, né? É a aula da gente surfar um pouco em cima de todo esse trabalho que a gente teve aí ao longo dos outros tópicos, que é o quê? Técnica de visualização de dados 1 e 2, tá? Nessas aulas a gente vai trabalhar um pouco com players de BI, tá? Alguém aqui já trabalhou com Power BI? Eu vou nem falar conhece. Já trabalhou com Power BI? Joia! Então, a gente vai usar essa ferramenta que é o Power BI para pegar todo esse processo que nós temos aqui, transformar em informação, conhecimento para ser aplicado como sabedoria, tá? Então, a gente vai dedicar 2 aulas. Eu costumo mostrar 2 players, ou o ClickView e o Power BI, ou Tableau, ou enfim, eu costumo mostrar 2 players, tá? Mas eu concentro mais no Power BI, né? Porque o Power BI é a ferramenta hoje mais usada no mercado em termos de visualização de dados, né? Então é algo bem bacana e aqui é para a gente relaxar um pouquinho depois de toda a nossa batalha aqui no processo de BI aqui na frente. Tá legal, pessoal? Pois não? A modelagem multidimensional. ela não viria
Depois da ETL, não? Depois do ETL? Depende da tua abordagem. Por que eu mostro a modelagem primeiro? Primeiro você modela o Data Warehouse, cria ele através da própria ferramenta que a gente vai automatizar a criação do Data Warehouse e depois você cria o ETL para popular ele. Por isso que eu faço a modelagem antes. Tá? Mas dependendo da abordagem poderia ser. Mas assim, eu não consigo ver muito você primeiro fazer o ETL para depois modelar. Porque você já faz o ETL pensando lá no modelo. Você já tem que ter um modelo para fazer o ETL. Tipo isso. Mas poderia também, tá? Mas eu acho que a melhor estratégia é fazer dessa forma. A gente modela, cria, depois a gente popula com as transformações. Correto. Tá bom? Legal, né? Então assim, pessoal, o objetivo dessa disciplina então é o quê? A gente entender, não entender, tá? Não entender, não apenas... Aqui não é assim, não é um curso de ferramentas. Vocês não vão fazer um curso de Power BI comigo. Não vão fazer um curso de Power Architect comigo. Nem um curso de, sei lá, ClickView, de Pentaho. Não é curso de ferramenta. Aqui é um curso onde vocês vão aprender o processo do BI. Tá? Porque ferramenta eu posso usar, né? O Power BI. A gente vai ver o Power BI aqui, mas pode ser que na empresa de vocês usem lá o, sei lá, Oracle Visualization. Joia? Então, a ferramenta aqui é só um instrumento. Tá? O mais importante aqui é conhecer, tá aqui em algum lugar, o processo, as técnicas que a gente precisa utilizar, tá? Para poder criar, implementar o processo de BI, dar manutenção, conhecer o processo de BI dentro da organização. E outra, a gente vai precisar entender isso, saber fazer isso. Sabe por quê? No final da disciplina, vocês vão preparar aqui, ó, um projeto prático de BI. Lembra das 6 aulas lá? Cada uma dessas 6 aulas, vocês vão juntar esse conhecimento aqui para produzir, né, um trabalho, um projeto aqui prático de BI. Vocês vão estar vivenciando tudo aquilo que vocês viram na disciplina comigo, vão estar vivenciando ali na prática para entregar isso no final. Ou prova. Melhor projeto, né? Tá bom, pessoal? Então, assim, olha, a gente vai fazer o seguinte. Quais são aquelas competências que eu falei no início? Olha isso. Entender a motivação, os benefícios do BI, elaborar um Data Warehouse, um projeto de Data Warehouse. Olha quanta coisa, né? Um projeto de Data Warehouse, modelar, tá? Entender esse processo de modelagem multidimensional, que é diferente daquele processo de modelagem tradicional, com normalização, aquela coisa toda, né? Aqui é diferente. Aqui a gente desnormaliza, tá? É o contrário. Conhecer e aplicar o processo de ETL com ferramentas de mercado, analisar, visualizar, distribuir informações através de ferramentas, através de players, tá? Elaborar dashboards e fazer o projeto prático. Esse é o meu desafio aqui, pessoal. Esse é o meu desafio com vocês em relação a essa disciplina aqui, tá? Bom, é tão importante quanto saber o que é um processo de BI, é saber também o que ele não é, certo? Então, o BI não é ferramenta. Instalei o BI lá em casa, baixei lá, se quiser uma cópia, leva teu pendrive. Não, não é. O BI não é isso, certo? O BI não é um gerador de relatório, porque qualquer sistema de informação bem intencionado, ele vai ter um menu relatórios, imprimir, gerar PDF, salvar, vai ter lá. Qualquer sistema que vocês trabalhem vai ter isso. Então, o BI também não é isso, tá? BI é o quê, pessoal? É um conceito, é um processo, é um passo a passo. O que é um processo? Passo a passo, né? Que visa alcançar um objetivo. Então, o BI é esse conceito, é um processo e ele tem poder. Poder de quê, pessoal? Contratar, emitir, certo? Conhecer um potencial produto ou serviço que eu posso oferecer na minha empresa, mas até então eu não sei que ele existe, né? Observando a minha base, tá? Então, basicamente é isso daí. Bom, dentro desse processo de BI, eu defini aqui, tá? Até no artigo publicado esse ano, como que tá? Esse processo e como ele pode ser dividido em fases e o que eu faço dentro de cada fase. Qual foi o meu objetivo com isso aqui? Não é nada novo, não inventei nada novo. Eu só fiz o seguinte, pessoal, a hora que a gente precisar criar um projeto de BI, uma implementação do BI dentro de uma organização, a gente pode seguir isso aqui que no final vai dar certo. Essa é a ideia. Eu preciso levantar requisitos, eu preciso planejar a solução, eu preciso modelar, eu preciso definir os ETLs e automatizar esses ETLs, eu preciso criar o Data Warehouse e eu preciso distribuir essa informação como inteligência para os tomadores de decisão da organização.
tá? Então, tudo isso aqui a gente vai ver ao longo aí da disciplina. Essa parte do BI é muito amplo, como o professor Marco falou aqui, né, no início, o BI é muito amplo, né? Essa parte que a gente vai trabalhar é aqui, ó, ela está concentrada aqui na parte, ó, descritiva, análise descritiva. Ou seja, a gente vai observar o passado para tomar decisões no presente, tá? Basicamente é isso aqui. É uma análise diagnóstica que a gente vai fazer, tentar entender por que algo aconteceu, tá? E o que aconteceu. Obviamente a gente tem uma outra parte, né, que vai se concentrar mais na análise preditiva, trabalhar com previsões e etc, né? Muito bem, pessoal. Vou falar aqui rapidamente de algumas ferramentas que a gente usa nessa disciplina. Queria falar para vocês que todas as ferramentas que a gente usa aqui, eu optei por trabalhar com ferramentas que vocês pudessem instalar sem custo para vocês. Todas essas ferramentas, obviamente, têm versões pagas, mas vocês conseguem criar um projeto inteiro de BI com zero custo de ferramentas, tá? Então, poxa, vocês sabem, então, a maioria levantou a mão aí que o Power BI, ele é um software gratuito, mas ele tem a versão lá, Pro, a versão Premium, né? São pagas, tá? Obviamente também todas elas são gratuitas, mas elas têm algumas limitações, na verdade bem poucas. Por exemplo, o Power BI é um produto completo e grátis. O que vai mudar dentro do Power BI é a tua licença. O que você pode fazer com a tua conta? Você pode criar uma conta grátis, certo? O que vai mudar de acordo com a sua... se minha conta é premium, o que eu posso fazer? Se minha conta é pro, o que eu posso fazer? Se minha conta é grátis, o que eu posso fazer? Tá? Então, a gente consegue, através dessas ferramentas aqui, construir uma solução completa. Vocês podem aplicar na empresa de vocês, no trabalho de vocês, tá? Uma solução completa, sem custo aqui. Tá? Então, vamos lá. Vamos usar o banco de dados PostgreSQL. É um dos melhores bancos que a gente tem gratuitos, tá? Um dos mais poderosos, mais robustos que a gente tem. Totalmente gratuito, ok? O Astar eu já não estou usando muito, mas eu deixei alguns vídeos lá para vocês sobre como usar o Astar. Não estou usando muito mais porque agora a versão community dele não existe mais. Quem tem, tem. Quem não tem, já era. Tá? Essa não está mais disponível para você baixar a versão community. Community era uma versão gratuita dele, né? Agora não tem mais. Agora o que você pode pedir uma licença de estudante, estudar um ano lá para poder trabalhar com ele. Então não estou usando mais muito ele. Tá? O SQL Power Architect é uma ferramenta que vai, como o colega ali perguntou, vai criar, ajudar a gente a criar o nosso Data Warehouse. Tá? A gente vai, através dessa ferramenta, gerar lá a nossa arquitetura, a nossa carcaça lá do DW. Então, a ferramenta que permite fazer também engenharia reversa. Vocês vão gostar, é bem legal de trabalhar. Quem não conhece vai gostar muito de trabalhar com ela. O Pentaho, aqui também é gratuita, tá? O Pentaho, que tem a versão Enterprise e tem a versão Community, né? Que a gente vai usar é a versão Community, tá? Não vamos usar o Pentaho Server, que é o Pentaho inteiro, mas vamos usar uma parte dele chamada PDI, que quer dizer Pentaho Data Integrator. O que ele faz, então? Ele vai permitir a gente automatizar os processos de ETL, tá legal? Então, a gente vai usar um player aqui, que é o Power BI. A gente vai concentrar esse player em Power BI. São 2 aulas, eu vou pegar meia aula aqui para poder mostrar um outro player para vocês, só para comparar, tá? É importante vocês terem a vivência de mais um player. O Power BI é assim, ó, mas o outro... Na verdade, todos os players fazem a mesma coisa, só que de maneira diferente. Tá? Uns são mais fáceis, outros são mais complexos, né? Mas no fim das contas eles servem para a mesma coisa, que é fazer essa exibição dos dados. Por coincidência, eu estou aqui com um exercício que eu fiz na terça-feira aqui com uma turma. Eu vou abrir aqui para mostrar para vocês. Um exercício até bem simples, tá? Mas que a gente fez no Power BI. Por coincidência, eu estou com ele aqui, eu vou mostrar para vocês, tá bom? Pessoal, sobre as ferramentas ainda, uma coisa importante. Eu sempre, né, é comum aqui no curso, né, que os professores façam isso, né, a gente sempre vai avisar vocês com antecedência de pelo menos uma semana do que vocês precisam instalar na máquina, tá? Para quando vocês chegarem aqui para a aula, já está com tudo instalado, tudo funcionando, rodando bonitinho, tá? Então a gente sempre vai avisar isso para que vocês não sejam pegos de surpresa e que vocês possam aproveitar o máximo da disciplina aí. Bom, claro, se tiver qualquer problema na instalação, nós temos também os monitores
que vão ajudar vocês também a instalar. E assim, os monitores já são craques, já conhecem todos os erros possíveis que dão. Né? Erro do Windows, erro da ferramenta, né? Do Java, etc. Então, eles vão ajudar vocês em relação a isso, tá? Então, sempre a gente vai estar falando para vocês com antecedência. Pessoal, isso aqui depois a gente vai ver com mais calma, né? Mas eu sempre gosto de mostrar, né? Só para vocês fazerem um alinhamento da onde a gente... O que a gente está entregando para vocês, tá? Então aqui, ó, eu tenho o relatório Gartner 2019, que é um artigo que é publicado todo ano, tá? Onde ele posiciona os players. Aliás, ele não fala só de players de BI, são vários artigos sobre vários assuntos, mas esse especificamente ele trata de players de BI e mostra aqui pra gente, no quadrante de líderes, onde que estão, né, as ferramentas que a gente vai trabalhar aqui. Então aqui, ó, Microsoft Power BI aqui, Tableau, Clique, então estão vendo que são os nossos players líderes de mercado, onde, de uma maneira bem rápida, esse relatório ele quer dizer que quanto mais à direita, mais completa a ferramenta é. Quanto mais acima, mais fácil de usar a ferramenta é. Então, se a gente olhar o Power BI aqui, soluções da Microsoft, ela é o quê? Muito fácil de usar, tá vendo? E, ó, bem completa, bastante completa, tá? Enquanto eu tenho os de nicho aqui, né? Algumas ferramentas que não são tão completas e não são tão fáceis de usar, né? Então, por isso, só para a gente entender ali mais ou menos onde estão essas ferramentas que a gente vai ver aqui, tá? Pessoal, o processo de BI é bem simples, né? De uma maneira geral, ele é bem simples. Ele vai levar, ele vai passar por poucas etapas. De uma maneira bem rápida, ó, a seleção aqui dos data sources, né, os datasets, né, de onde virão os nossos dados, o ETL, que a gente já falou aqui, a limpeza, tratamento dos dados, certa integração, a criação do nosso DW, joia, e por fim, a visualização de dados, que se dá de várias maneiras, através de cubos OLAP, através de dashboards, tá? Através de relatórios, alertas, mineração de dados e por aí vai. Tá legal? Então, de uma maneira geral, ele é bem simples, embora tenha as questões técnicas aí que a gente vai trabalhar. Pessoal, aqui alguns exemplos de dashboards que a gente pode ter, o que dá para a gente produzir, né, com essas ferramentas. Só lembrando que o dashboard, se vocês olharem no processo de BI, ó, tá lá na ponta. Tá? É só a pontinha do iceberg. Quando a gente chega nessa fase de montar um dashboard, é porque a gente já passou por tudo isso daqui. Tá? A gente já criou todo esse processo. E aí a gente consegue fazer coisas bonitas como essas aqui, né? Algumas dessas ferramentas aqui. E eu trouxe aqui para vocês, não esse primeiro, mas os próximos, são tudo produtos produzidos por colegas de vocês aqui que já fizeram a disciplina, né? O projeto final da disciplina. Tá? Então aqui, ó, esse aqui foi um aluno que é da área médica, né? Como o professor Marco falou, não é difícil a gente ter alunos médicos aqui, né? Temos alunos de todas as áreas, olha, que coisa linda, né? Que relatório bacana, né? Então, não só lindo, porque lindo é fácil de fazer, né? Tem que ser útil, né? Não adianta você fazer algo lindo, chegar lá e entregar lá para o cliente, não era isso que eu queria. É desagradável, né? Então, ó, esse aqui é a continuação daquele dashboard, tá? Para o hospital, né? Aqui, ó, continuação também, doenças mais frequentes. Então, eles estão atacando aqui em várias áreas, né? Então, aqui das doenças, né? As internações, custo, estão vendo? 3 dimensões diferentes, 3 painéis diferentes, traçando aí todo o perfil aqui no caso do hospital. Esse aqui é fantástico também. Também foi um aluno aqui, um colega de vocês que terminou a disciplina, conseguiu produzir isso aqui como resultado final. Então, eu gosto de mostrar isso para vocês também visualizarem lá na frente aonde que vocês vão estar chegando, tá? Quando acabarem a disciplina aqui. Em apenas 6 aulas, a gente vai estar conseguindo produzir algo tão bacana como isso aqui, tá? Lembrando que isso aqui é só a ponta do iceberg. Aqui atrás disso aqui tem muita coisa, tem muito processo aqui, né, por trás disso daqui, tá? Que é um outro também que a gente tem. E eu trouxe aqui, como eu falei para vocês, né? Opa! Acho que a versão aqui está desatualizada. Eu trouxe um dashboard do exercício que a gente fez na terça-feira. É o mesmo computador da aula de terça? Né? Ver se eu consigo. Então
aqui já é alguma versão. O Power BI ele tem uma questão que é a seguinte: todo mês ele tem atualização. Todo mês ele tem atualização. Então, quando você pega uma versão mais atualizada dele, o dashboard que você montou na versão mais atualizada não abre nas mais antigas, né? Então, a gente sempre tem que ficar de olho nisso daí. Pessoal, então, eu não vou conseguir mostrar aqui por conta da atualização, mas eu vou mostrar um dashboard parecido assim com esse daqui que a gente fez, a gente montou em aula, tá? Aqui é um exemplo para vocês de um ETL, né? Então, o processo de ETL é onde a gente vai fazer aquela transformação de dados. Isso aqui está bem pequenininho, né? Mas só para vocês terem uma ideia, né? Eu tenho aqui 2 fontes de dados, tá? Essas fontes de dados, eu estou fazendo aqui uma ordenação desses dados para poder fazer um join, um merge join dessas fontes. Então, é como se eu tivesse 2 tabelas de atendimento, por exemplo, e quisesse, né, juntar elas numa única tabela. Eu faço o merge join, seleciono valores e coloco uma saída para dentro do DW, por exemplo. Tá? Então, esse aqui é um outro exemplo de processo que vocês vão conseguir fazer nessa disciplina. Tá bom, pessoal? Queria saber de vocês se vocês têm dúvidas sobre esse conteúdo que a gente vai ver na disciplina. Pois não? Qual é a principal diferença entre o Power BI pago, a licença paga e a licença gratuita? Legal, boa pergunta. Então, assim, pessoal, primeiramente, uma coisa importante, tem tempo ainda? Tem, né? Tem, beleza. Então, a primeira coisa que é importante a gente falar, que as pessoas às vezes não acreditam, o Power BI Desktop é um produto 100% gratuito. Mesmo a empresa que tem aquela licença mais cara, Premium, que custa $5.000 por mês, 4,99 alguma coisa, $5.000, mesmo essa, o desenvolvedor vai trabalhar com a mesma ferramenta que vocês vão trabalhar. O Power BI Desktop é gratuita, porque é nela que a gente desenvolve tudo que a gente vai fazer. Essa versão, a gratuita, ela tem aqui... Deixa eu só ver aqui uma coisa. Se eu consigo baixar aqui. A versão gratuita, eu acho que eu coloquei aqui. Cadê? Aqui. Eu trouxe um exemplo de um dashboard, não foi feito por mim, né, mas é um dashboard público. A versão gratuita vai permitir que você faça, construa um dashboard que ele seja público. Por exemplo, esse daqui é um dashboard público. Baseado em reclamações das operadoras de telefone, né, do ano passado. Então aqui a gente tem todas as operadoras, tá? As operadoras, e a gente tem aqui a quantidade de reclamações, entre muitas outras coisas que a gente consegue ver. Esse primeiro painel, que é o principal, é uma visão geral das operadoras, e os próximos é específico de cada operadora. Lembrando que um dashboard ele é algo vivo, né? Então se eu clico aqui, qual é o principal problema dessa operadora aqui? Cobrança. Se eu clico aqui, ele movimenta a tela, tá vendo? Ele movimenta, ele vai se redesenhando de acordo. Isso é o tal do Self-Service BI. Você tem os dados e você serve com os filtros e com os dados da maneira que é mais importante. Então, primeira coisa, pessoal, essa ferramenta, ela é uma ferramenta completamente gratuita. O que vai mudar é a diferença que o colega perguntou. O que vai mudar é como que você se relaciona com um serviço do Power BI. Entendeu? Então, na sua máquina, todo mundo, mesmo que paga caro e o que não paga nada, tem a mesma ferramenta. Como desenvolvedor. Então, a gente aqui vai trabalhar como desenvolvedor. Tá? E aí a gente vai ter um monte de botão. Eu vou abrir a outra que a gente tem aqui mesmo, só para mostrar rapidinho. O Carol falou que ainda tem tempo. Vou abrir essa daqui. Enquanto ele abre ali, eu vou falando. Então, todo mundo vai ter essa versão. Como vocês viram, esse painel aqui, ele não dá acesso para o usuário a botões de configuração, de base de dados, porque nem poderia dar, né? Senão alguém vai pegar aqui e vai destruir tudo que a gente fez. Já é. Tá? Aqui é o nosso painel do Power BI, o gratuito. Tá? Esse daqui, pronto. Todo mundo tem esse Power BI aqui quando for usar. Tá vendo? Aqui eu tenho as ferramentas, aqui eu tenho a construção. O usuário só vê o que está nessa parte branca aqui, nesse painel. Então, tudo que está à direita, acima, o usuário não vê. Tá? O que vai mudar? O que vai mudar é aqui, ó, na hora da gente clicar aqui. Tá vendo aqui? Publicar. Tem um botãozinho aqui, publicar. Na hora que eu clico nesse publicar, tá? Aí é que está a diferença. O que eu posso fazer com a minha conta? Por exemplo, criei o meu dashboard e quero compartilhar para você. Exclusivamente para você. Eu tenho que ter uma licença e você tem que ter uma outra licença. Então, por exemplo, eu tenho a minha licença Pro, que custa R$ 9,99,
dólares, né, por mês, e você tem a sua própria, 9,99. Eu posso criar e compartilhar só para você. Esse é um detalhe, essa é uma diferença. Tá? Já na gratuita, você cria, você compartilha, igual a gente viu aquele exemplo lá, só que é público. Então, né, vocês já percebem que dificilmente alguém vai pegar dados sigilosos da empresa e publicar de maneira pública na web, onde todo mundo pode ver. Tá? Essa é a diferença. Então, o que você pode fazer? A diferença é se dar dentro do ambiente do serviço, né, do Power BI. Não, mas peraí, você está dizendo que se eu programar um dashboard meu, todo mundo vai ter acesso? Não, na tua máquina não. Mas se você publicar com a conta gratuita, isso, aí todo mundo pode ter acesso. Assim, é um endereçozinho meio difícil de achar, né? Vocês viram ali, né? Mas todo mundo pode ter acesso. Não é seguro, né? A própria Microsoft, elas têm o direito de olhar aquilo, de mexer naquilo. Mas por uma finalidade de consultoria, tranquilo. Se for algo para demonstração, eu, por exemplo, todos os dashboards que eu faço na aula eu publico. Fica público, que até depois o aluno vai lá, testa, né? Sem problema. Tudo bem? Pois não? Também com tempo de atualização, não tem? Tem sim. Tem cada licença. Tem, 8 atualizações por dia, etc. Varia também de acordo com a licença. É outra coisa também. Se não publicar, Não, tá na sua Tá máquina. na minha máquina só na Microsoft. Você levou para o seu gestor, por exemplo, criou o seu dashboard, levou para o seu gestor, pegou a máquina, levou, mostrou para ele, tranquilo. Né? Agora, a partir do momento que você publica, você bota isso na web, você passa o link para ele, ó, pode olhar, tá na web, mas não é seguro porque é público, né? E se, por exemplo, eu criar uma versão minha gratuita, copiar o arquivo e levar para uma prova. Para uma prova? É. O arquivo é o mesmo. Aham. O que muda é só o serviço. Tá. O que você faz na tua máquina? Oi? Aí se eu pegar o arquivo que eu criei na gratuita, e levar para uma conta pro e publicar lá, aí vale a prova. Vale a prova. Vale a prova, né? Aí você, por exemplo, isso que é o legal, ó, eu quero compartilhar só com fulano. Beleza. O seu gestor, por exemplo, um cliente, alguma coisa assim, né? Bem legal. Né? Tudo isso, tá, pessoal? Essas ferramentas são todas gratuitas. Por exemplo, no caso do Pentaho, que a gente viu aqui, ó, aqui no finalzinho que eu mostrei, aqui no caso do Pentaho, ela só tem uma coisa que a pública não deixa fazer, que é você agendar para ela trabalhar sozinha. Ó, meia-noite roda o processo tal. Aí tem que ser na paga. Só que a gente sabe que o Windows tem um agendador de tarefas, né? Então, fica a dica. Mas ela tem a Enterprise, né? A Enterprise tem um recurso também de suporte, né? O que é importante também para as organizações. E aí, tudo bem? Mais dúvidas? Bom, consegui vender meu peixe? Legal, pessoal. Obrigado aí, tá? Espero que vocês, como eu falei, continuem motivados. Motivados eu sei que vocês já estão, tá bom? Valeu, obrigado.